Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos aí mais uma vez nessa tarde ouvir da palavra do Senhor, estudar um pouco mais da palavra de Deus. E vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Então já estudamos algumas matérias e vamos dar continuidade. Só para os irmãos saberem onde a gente está, nós já estudamos sobre a fonte da salvação. Existe esse vídeo aí, você pode procurar caso você não tenha visto, para você pegar o curso completo de soteriologia. Estudamos também sobre o preço da salvação, então você também pode buscar esse vídeo aí na plataforma da igreja no YouTube. Estudamos também sobre a salvação no Antigo Testamento. Demos uma olhada o que a Bíblia fala. Será que era diferente da salvação no Novo Testamento? Então, abordamos esse assunto também. E estudamos o que o sacrifício de Cristo é, especificamente sobre o sacrifício de Cristo, onde estudamos a palavra, por exemplo, expiação, onde vimos ali sobre redenção. Então, vários aspectos, né, e abordagens ali bíblicas nós analisamos nesses vídeos aí também. E a última live, onde nós estudamos sobre esse tema de soteriologia, nós vimos sobre os frutos da salvação. E vimos ali palavras como regeneração, justificação, santificação, glorificação, dentre outras palavras, termos bem conhecidos dentro da matéria de soteriologia da doutrina da salvação. Então, tudo isso já estudamos. Caso você tenha perdido alguma, para você não ficar com uma brecha nos seus estudos, você pode ir aí no canal da igreja no YouTube e procurar esses vídeos para completar os seus estudos. Hoje nós vamos dar continuidade, hoje nós vamos iniciar um olhar no calvinismo. Então, esse estudo, essa filosofia é bastante polêmica, nós vamos começar a olhar a partir de hoje. Não será em apenas uma live, onde nós veremos tudo sobre o calvinismo. Temos outros vídeos falando sobre o calvinismo também aí já produzido por nós aqui na igreja. Então, hoje vamos dar uma olhada para o calvinismo, sobre essa filosofia, o que eles pregam, o que eles acreditam. Vamos futuramente também dar uma olhada na outra visão teológica, que é o arminianismo. E, por fim, nós vamos dar uma olhada na visão bíblica. O que a Bíblia fala sobre predestinação? O que a Bíblia fala sobre eleição? Já de princípio, quero salientar que eu e nossa igreja aqui, nós não somos nem calvinistas e nem arminianos. Muitas pessoas não aceitam isso. Então, quem é calvinista vai dizer, se você fala isso, que você não é calvinista e nem arminiano, então você é arminiano. Se é o arminiano que ouve você dizendo, não, eu não sou nem calvinista e nem arminiano, ele vai dizer, então, que você é calvinista. Mas, meus irmãos, não existe apenas essas duas visões, né, teológicas que abordam sobre esse tema de eleição, sobre esse tema de predestinação. Então, primeiro vamos dar uma olhada no calvinismo a partir da live de hoje. Depois veremos sobre o que o arminianismo, ele prega, né, sobre eleição, sobre predestinação. E, por fim, vamos ver o que realmente a Bíblia ela fala. Né? Então, veremos aí a visão bíblica sobre esse tema de eleição e predestinação. Antes de iniciarmos olhando sobre o calvinismo, eu gostaria de falar algo que tem crescido, rapidamente, apenas como uma introdução, algo que tem crescido muito hoje, que é o chamado evangelho coaching. Então, isso tem crescido bastante, muitos jovens, muitas pessoas têm abraçado esse tipo de abordagem de evangelho, que é conhecido aí como evangelho coaching. Olha só. O coach, ele é um profissional que estimula o seu potencial. Então, ele vai visar isso, estimular o seu potencial. Inicialmente, você via coaches apenas dentro de empresas. Então, eram profissionais que eram chamados ali para resolver problemas, para ajudar em alguma situação. Por exemplo, nós víamos também coaches dentro de escola. Eu mesmo, quando estudava no ensino médio, um homem foi lá vendendo livro motivacional, né? Tentando te motivar para o mercado de trabalho, levantando o seu ego. Ele fazia toda a classe vibrar e gritar e dizer, sim, eu posso. E ele dava toda aquela palestra e todo mundo gritava aquela frase motivacional. Sim,
eu posso, sim, eu posso. E ele, depois de toda essa abordagem, ele fazia a venda dos seus livros motivacionais. Ele era um coach e muitas pessoas ali, eu lembro de colegas que não tinham dinheiro nem para comprar um sapato por causa daquela motivação que ele recebeu naquele momento. Ele se endividava comprando os livros daquele homem e depois não conseguia nem pagar, tinha que devolver os livros novamente. Então nós vimos esses profissionais em empresas, víamos esses profissionais chegando nas escolas, mas recentemente esses profissionais coachings chegaram nas igrejas e chegaram tomando o púlpito das igrejas. Muitas igrejas aderiram ao que é chamado o evangelho coach. O que o coach ele prega então? Por exemplo, o coach ele prega que você é capaz, que você pode, o foco é em você. O foco não é em Cristo ou na Bíblia. O foco não fala do seu pecado, não fala da sua incapacidade, mas o foco é falar do seu potencial. Como você, cristão, pode fazer as coisas, como que você tem esse grande valor. A mensagem coach, ou o que é chamado de evangelho coach, ele chega amassageando o ego do pecador. Ele não chega mostrando que o pecador ele é desprezível, que o pecador é incapaz de chegar a Deus, o pecador é incapaz de chegar ao céu pelas suas próprias forças. O evangelho coach ele não fala sobre isso, mas ele vai falar sobre a sua capacidade, sobre o seu valor, que você é como se fosse um diamante. O evangelho coach também vai dizer frases como: você vale um Deus crucificado. Olha só, meus irmãos, parece ser uma frase muito bonita, uma frase muito chamativa. Você vale um Deus crucificado. Mas nós não temos como comparar o sangue de Jesus Cristo, o valor do sangue de Jesus Cristo, com o meu valor, com o seu valor, você pecador. A palavra de Deus fala que você é pecador, você não tem nenhum valor. E o sangue de Jesus Cristo não foi para mostrar o seu valor, mas Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, derramou o seu sangue por causa da grandeza dos seus pecados, para que os seus pecados possam ser perdoados. O sangue de Jesus não mostra o seu valor. Ele reflete sim, mostra o quão pecador e quão sujo nós somos, nós seres humanos. Mas o evangelho coach, ele vai chegar num tipo de abordagem que vai enaltecer o homem, que vai enaltecer o pecador, massageando ele de uma maneira que ele não vai se ver como sujo ou como pecador, mas ele vai ver ali o valor que ele tem. Né? O evangelho coach também ele chega pregando, dizendo: você é filho de Deus, né? Mostrando e falando que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas a Bíblia também reprova essa ideia. João, capítulo 1, versículo 12, é muito claro em dizer que apenas quem são os filhos de Deus, se tornaram filhos de Deus, são os que creem em Jesus Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que reconheceram que estavam no lamaçal do pecado e se arrependeram disso e foram a Jesus com fé, foram a Jesus pela fé. Somente esses se tornaram filhos de Deus. Então é o que a Bíblia revela. Mas o evangelho coach vai abraçar todo mundo e dizer: não, todos nós somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia não apoia o que tem crescido hoje nas igrejas, esse evangelho coach. Né? O pecado ele não é confrontado. O ego é massageado, o eu é exaltado, a carne é evidenciada, mas o pecado ele nunca é confrontado. Nós temos vários pregadores hoje bem conhecidos nessa área do evangelho coach. Eu poderia citar alguns aqui, como Victor Azevedo, Pablo Marçal, David Leonardo, Thiago Brunet e muitos outros. Infelizmente, muitos crentes têm pegado frases motivacionais, né, desses homens, de outros homens, de pregadores coaches e têm publicado por aí, mas não sabendo de fato o que eles pregam, né, no seu total do esboço teológico deles. Então, tome muito cuidado com o que é chamado hoje de evangelho coaching. Fique com a palavra de Deus, mas não fique com o que é chamado hoje de evangelho coaching, que a palavra de Deus fala toda a verdade. O evangelho coaching, ele vai esconder, na verdade, toda a verdade. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu gostaria de falar, então, sobre o calvinismo. Então, vamos
começar apenas dando um olhar introdutório nesse assunto, vendo ali o que o calvinismo ele prega, com quem surgiu, né, o calvinismo. Então a gente vai dar uma olhada sobre isso. Calvinismo, ele recebe esse nome, calvinismo, por causa desse homem chamado João Calvino, John Calvino. Ele nasceu na França em 1509 e morreu na Suíça, Genebra, em 1564. O ensinamento calvinista ficou muito famoso por causa dele, por causa da sua visão teológica, a sua filosofia ali de predestinação e eleição, a maneira como ele interpretava essas coisas. Por exemplo, João Calvino já interpretava que Deus escolheu as pessoas que iriam para o céu. Então, na eternidade passada, Deus falou, esse são as pessoas que vão para o céu. O restante não irão para o céu, Deus não os escolheu para o céu, mas Deus os entregou à perdição. A teologia, essa filosofia calvinista, apesar de receber o nome de João Calvino, não se iniciou com ele. Quando você estuda os escritos de um homem chamado Santo Agostinho, ou Agostinho, você vai perceber que dentro dos seus escritos já havia esta visão calvinista. Mas recebe o nome porque João Calvino o tornou bastante famosa. E os seguidores de João Calvino tornaram ela bastante famosa. João Calvino é considerado um dos principais reformadores que teve na história da igreja. E ele escreveu as suas Institutas, conhecidas como as Institutas de João Calvino. Você pode ter acesso, você pode comprar estes livros que são vendidos até hoje, as Institutas de João Calvino, e ali ele vai esboçar a sua maneira de interpretativa da Bíblia, principalmente vendo essa questão sobre soteriologia e sobre salvação, é onde ele vai salientar a visão calvinista que nós conhecemos hoje. Então, ali nós temos aí João Calvino, que deu o nome para o que é conhecido hoje como o calvinismo. O que o calvinismo ele prega? O calvinismo ele está baseado em um acróstico que é conhecido como tulipa. Então, são letras, palavras em inglês que dão este acróstico tulipa. Por exemplo, são 5 pontos que o calvinismo ele prega. O primeiro ponto é o T, da onde vem a nossa palavra em português, depravação total. O que prega esse primeiro ponto? A depravação total prega que o homem é incapaz de aceitar a salvação porque ele está morto. Então, depravação total, eu estou resumindo apenas em uma frase. Então, tem muita coisa aqui dentro da depravação total que o calvinismo ele prega. Então, que o homem, todo ele foi afetado pelo pecado, nada no homem é limpo, então o homem, ele como está morto espiritualmente, ele se tornou incapaz de tomar uma decisão, ele se tornou incapaz de aceitar a Jesus Cristo, ele se tornou incapaz de dizer sim para o evangelho, então ele é incapaz, é dessa maneira que o calvinismo ele enxerga então a Bíblia, né? Essa visão da soteriologia. O segundo ponto do calvinismo é a letra U, da onde vem a nossa palavra em português, eleição incondicional. O que é pregado nesse segundo ponto, eleição incondicional? É pregado que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então, o calvinismo ele prega isso, que Deus ele já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Já que o homem é incapaz de tomar uma decisão, então o homem é incapaz de se salvar e tomar essa decisão ao lado de Cristo, então Deus tem que escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Então, esse é o segundo ponto do calvinismo. O terceiro ponto é a letra L, onde em português nós temos a palavra expiação limitada. E o que é pregado na expiação limitada é que Jesus Cristo somente morreu por alguns. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi por todas as pessoas, mas somente para um grupo de pessoas, o que são chamados de eleitos. Foram aqueles que Deus elegeu para serem salvos. Então, somente para esses que Cristo morreu. Para o restante da humanidade, não. Cristo não derramou seu sangue para o restante da humanidade. Então, perceba bem que eu estou aqui apenas mostrando que o calvinismo prega, né? E não que a gente aceita como bíblico. Mas o calvinismo ele tem esse terceiro ponto também, que é a expiação limitada.
O quarto ponto do calvinismo é a letra I, onde nós temos a palavra em português graça irresistível. E neste ponto é pregado que os eleitos, então somente aqueles que Deus escolheu para salvação, os eleitos nunca poderão rejeitar a graça de Deus. Se Deus escolheu fulano e ciclano para serem salvos, no dia em que eles ouvirem da mensagem do evangelho, vai ser impossível eles resistirem, porque Deus os elegeu para a salvação e a graça vai se mostrar para eles de uma maneira irresistível. Eles não terão opção e não terão como resistir à mensagem do evangelho. A única opção deles vai ser acatar a mensagem do evangelho, crer em Jesus Cristo e dessa maneira serem convertidos a Deus. Então, graça irresistível prega isso, que os eleitos não irão resistir a essa graça. E essa graça irresistível, ela não é dada para quem não é eleito. Então, as pessoas que são os réprobos, como eles chamam, que não são os eleitos, aquelas que já estão destinadas, ou melhor, predestinadas para ir para o inferno, elas ouvirão da mensagem do evangelho, só que elas resistirão, porque não terá uma graça especial em seus corações que faça elas atenderem a mensagem do evangelho. Então, este é o quarto ponto do calvinismo, graça irresistível. E o quinto e último ponto do calvinismo é a letra P, onde é a palavra em português aqui para a gente, é a perseverança dos santos. E neste ponto é ensinado que a pessoa, uma vez salvo, salvo para sempre. E a pessoa só sabe se é um eleito se ela ficar firme na fé. Isso aí a gente vai abordar mais especificamente. Então, todos esses pontos aqui do calvinismo formam esse acróstico aí, tulipa, né, o tulip, como é muito famoso, os 5 pontos do calvinismo. Então, você provavelmente, se pesquisar na internet, eu já ouviu falar bastante sobre a tulip, os 5 pontos aí do calvinismo. Nas nossas lives, nós abordaremos cada ponto nas próximas lives. Cada ponto desse. Vamos falar sobre depravação total, vamos falar sobre eleição incondicional, sobre expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, tudo isso aqui nós iremos abordar nas próximas lives. Aqui eu só estou dando apenas um esboço introdutório do que é o calvinismo, o que o calvinismo ele prega, o que eles aceitam. Esses 5 pontos eles foram montados porque um homem chamado Jacó Armínio, que foi o pai do arminianismo, né, que é conhecido hoje também, essa visão teológica sobre a salvação, arminianismo, ele, na sua época, ele debatia muito sobre as visões calvinistas. Então, ele debatia sobre os ensinos de João Calvino. Ele era professor de uma universidade, de um seminário. Então, ele debatia essa visão calvinista e ele apresentou para os seus alunos qual seria, então, a visão, na visão dele, a visão bíblica. E os seus alunos, então, começaram a propagar essa visão arminiana. Então, foi aí onde os seguidores de Calvino, então, montaram os 5 pontos do calvinismo para rebater o arminianismo de uma vez por todas, né? Então, onde foi criado os 5 pontos do calvinismo, não foi por João Calvino, mas pelos seguidores, os alunos de João Calvino, que montaram os 5 pontos do calvinismo, que são esse aí que nós vimos aqui, conhecido como tulipa. Gostaria de falar sobre o que é silogismo. Então, grava isso bem na sua mente, essa palavra aí, silogismo. Por que eu vou adentrar sobre esse assunto agora? Porque a tulipa, que nós vimos aqui nesse slide aqui, ele é um silogismo. E a gente vai perceber o que é um silogismo e como que a tulipa ela é um silogismo. Um silogismo é um argumento dedutivo, formado, por exemplo, por 3 frases interligadas. E aqui eu gostaria de usar alguns exemplos para você entender o que é um silogismo. Você vai pegar 2 frases e vai deduzir uma terceira a partir dessas 2 frases. Por exemplo, e aqui nesse exemplo aqui eu usei o nome de algumas pessoas que nos acompanham aí na internet, que às vezes sempre estão comentando, então apenas para deixar interativo. Olha só esse primeiro exemplo aqui. Então, a primeira frase é a seguinte: todo assassino deve ser punido.
Então, essa primeira frase, para eu montar o meu silogismo, é uma frase verdadeira, é uma frase correta. Todo assassino ele tem que ser punido. Então, beleza, essa primeira frase aí, correta, eu joguei aqui. Agora eu vou pegar uma segunda frase, então. Luiz Alberto matou uma pessoa. Então, eu peguei uma segunda frase e joguei aqui para montar o meu silogismo. Já que eu tenho duas frases, agora eu vou deduzir uma terceira. Então, a minha dedução é, logo, Luiz deve ser punido. Então, note que eu peguei duas frases e deduzi uma terceira. Isso é silogismo, uma frase dependendo da outra e eu formando, assim, deduções. Esse silogismo aqui, ele é um silogismo correto. Por quê? Eu peguei uma frase verdadeira, todo assassino deve ser punido. Peguei outra frase, que é um fato, né? Luiz Alberto matou uma pessoa e deduzi com essas duas frases uma terceira frase. Logo, Luiz deve ser punido, né? Porque Luiz, então, seria aí um assassino. Então, esse aqui é um exemplo de silogismo. Olha só um outro exemplo de silogismo. Então, mais uma frase. Todo ser humano é mortal. Beleza, então todo mundo concorda com isso, com essa primeira frase. Todo ser humano é mortal. Vou pegar uma segunda frase, usando o nome de alguém aí. Cleide Amaral é um ser humano. Então, olhe bem, peguei duas frases, todo ser humano é mortal, Cleide Amaral é um ser humano, e com isso vou fazer uma dedução. Então, logo, Cleide é mortal. Então, aqui, meus irmãos, é só para vocês entenderem o que seria um silogismo, né? Uma montagem aí de silogismo. Essa primeira frase está correta, porque eu peguei duas frases, né, iniciais corretas e montei uma terceira que também é correta. Então, tanto aí no todo assassino deve ser punido, Luiz Alberto matou uma pessoa, deduzindo, logo Luiz deve ser punido, é uma frase correta. A outra também, todo ser humano é mortal. Segunda frase, Cleide Amaral é um ser humano, deduzindo, logo Cleide Amaral é mortal. Então são frases corretas. Mas nem todo silogismo dá certo, como esses exemplos aqui que eu mostrei para você. Olha só uns outros exemplos, né? Às vezes a minha premissa, a minha primeira frase já começa errada. Quando ela começa errada, a dedução provavelmente também será errada. Olha só essa primeira frase aqui, esse exemplo. O azarado nunca ganha um sorteio. Então, eu peguei uma frase aqui de achismo, né? Porque isso aqui não é comprovação científica nem nada. Mas aqui, uma frase aqui eu joguei para vocês. O azarado nunca ganha um sorteio. Mas, vou montar meu silogismo. E daí eu vou pegar uma segunda frase. E vou falar que Maria Inês, que também nos acompanha aí nas nossas lives, nunca ganhou um sorteio. Então, eu peguei um fato, né, que Maria Inês, toda vez que participava de um sorteio, ela nunca ganhou um sorteio. E mais a minha primeira frase diz que o azarado nunca ganha um sorteio. Então, vou fazer agora uma dedução montando essas duas frases. E a dedução é, logo Maria é azarada. Então, é dessa maneira que eu cheguei à minha conclusão. Só que eu já peguei uma premissa errada, que foi a primeira frase, o azarado nunca ganha um sorteio. Acabei também montando assim uma dedução falaciosa, né? Logo, Maria é azarada. Olha só um outro exemplo também. Jesus é Deus. Então, essa premissa está correta, essa premissa é certa. Jesus, de fato, é Deus. Então, vou pegar uma segunda frase agora. Maria é mãe de Jesus. Opa, isso é bíblico, isso de fato está na Bíblia, que Maria é mãe de Jesus. Ela foi o canal, né, para Jesus vir a este mundo. Então, Maria é apresentada como mãe de Jesus. Só que eu peguei duas frases corretas e vou montar agora uma dedução que está errada. E olha só a dedução. Logo, Maria é mãe de Deus. Olha só, então a gente percebe que eu peguei duas frases, duas premissas corretas e montei uma dedução errada. Isso aqui, meus irmãos, são dois exemplos de silogismo que não deram certo. No slide passado, são dois exemplos de silogismo correto, mas aqui, silogismo que não deu certo. Duas frases montando uma premissa errada, uma dedução errada. Então, aqui é um exemplo de silogismo. E por que eu estou falando isso? Porque os 5 pontos do calvinismo, ele é basicamente um silogismo. E a gente vai entender.
E, diga-se de passagem, é como esses exemplos aqui que eu passei agora. Um silogismo que deu errado. Olha só esse exemplo aqui, o silogismo da tulipa, que são 5 pontos do calvinismo. Então, eles vão começar com a premissa. Qual é a premissa? O homem está morto espiritualmente. É uma frase correta. Todo homem, a Bíblia mostra, Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Todo homem ele já nasce morto espiritualmente, separado de Deus. É uma frase correta. Eles vão pegar uma outra frase que também é correta. Um morto, ele não faz nada, porque eles vão fazer a comparação. Já que o homem está morto espiritualmente, e quando a gente olha um defunto, você pode bater num defunto, pode chutar um defunto, ele não vai fazer nada, né? Porque o homem ele está morto ali. Então, aí que chega o silogismo da tulipa, onde eles pegam essas pegam essas premissas e vão agora começar a deduzir. E é onde veio a primeira dedução. Logo, o homem é incapaz de tomar uma decisão. Isso aqui é o que ensina a depravação total. Meus irmãos, nós vamos estudar futuramente o que de fato é a depravação total. O calvinista ensina que não somente o homem se tornou totalmente sujo por causa do pecado, que o pecado afetou totalmente ele, mas eles vão ensinar que o homem é incapaz de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Coisa que a Bíblia não ensina, porque nós veremos que a Bíblia ensina que Deus concedeu ao homem a responsabilidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, de crer em Jesus ou rejeitar a Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo energiza todo homem para que ele possa tomar esta decisão. Mas a depravação total vai ensinar que o homem ele é incapaz de tomar essa decisão. Já com esse silogismo começando errado, os outros nós veremos também um grande erro nos outros. Por exemplo, o outro ponto do calvinismo é a eleição incondicional. E a dedução lógica seria isso. Logo, só é salvo quem Deus quer. Se o homem é incapaz de salvar, então as pessoas que são salvas só estão sendo salvas quem Deus quer, quem Deus está escolhendo, quem Deus está elegendo. E com isso, outra dedução. Logo, Jesus só morreu pelos eleitos, porque Jesus derramou seu sangue somente para salvar estes aí a quem ele escolheu, e não derramou por todas as pessoas, porque se ele tivesse derramado por todas as pessoas deveriam ser salvas, e a gente deveria abraçar, então, o universalismo. Então, é isso que o calvinismo ele prega. Então, a dedução continua, daí eles vão deduzir também. Logo, o homem morto não pode resistir ao convite do evangelho, desde que ele seja um eleito. Então, é aí onde vem a graça irresistível. O homem que foi eleito, já que o homem é incapaz de tomar uma decisão, e só é salvo quem Deus quer, e Cristo morreu por esses eleitos, então é impossível que esse eleito rejeite o evangelho, porque para ele a graça vai ser irresistível. Ele não tem a opção de resistir o evangelho. E depois a última dedução, que seria a menos problemática, que seria a perseverança dos santos, porque a perseverança dos santos ensina que logo quem é salvo permanecerá salvo até o fim. E de fato a Bíblia ensina isso, que uma vez salvo, salvo para sempre, nós não perdemos a salvação. Mas existe dentro desse quinto ponto algo estranho também, que é ensinado dentro desse calvinismo, e nós veremos também aqui futuramente. Então aqui, meus irmãos, gostaria de ter mostrado isso para vocês, uma rápida introdução de João Calvino sobre a tulipa e sobre silogismo. Para a gente encerrar, gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar da planta unha de gato? Talvez você já viu essa planta, mas não sabia deste nome, né? Planta unha de gato, que é essa que aparece na sua imagem. Provavelmente você já viu essa planta, né? Aí no seu bairro, aí na sua cidade, em alguma casa, um muro muito bonito, onde eles colocam essa planta e ela vai crescendo, uma planta trepadeira, onde ela vai cobrindo todo o muro. E ela faz esse embelezamento do muro e realmente fica muito bonito. Você olha para aquele muro gigantesco e vê aquela planta cobrindo todo aquele muro. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque o calvinismo também é como se fosse a planta unha de gato. Olha só,
O muro está sendo coberto pela planta unha de gato. Quando você tenta enxergar para o muro, você não consegue ver o muro, porque existe uma planta tampando ali a sua visão. Ela cobriu todo o muro, ela tomou a forma de muro, mas ela não é muro. E é dessa maneira que o calvinismo ele também se apresenta. Ele tomou, com o passar do tempo, aí ele tomou a forma de Bíblia, mas ele não é Bíblia. E quando as pessoas tentam olhar para a Bíblia, existe uma planta tampando a sua visão, a tulipa, tampando a visão das pessoas. E toda vez que ela vai tentar olhar para a Bíblia, ela não consegue interpretar a Bíblia de maneira correta, porque existe uma planta tampando sua visão. E ela começa a achar que essa planta é a Bíblia, porque ela tomou a forma de Bíblia. E daí toda vez que um calvinista vai ler as palavras fé, predestinação, eleição, ele sempre vai interpretar na visão calvinista, porque existe uma planta tampando a sua visão. Ele nunca vai enxergar para essas palavras de uma maneira como a Bíblia realmente apresenta. Então fique com esse simbolismo. A Bíblia é o muro e o calvinismo é essa planta muito bonita na maneira como é apresentada, mas ela não é o muro. Ela tomou a forma de muro. Muitos calvinistas não irão concordar comigo e vão dizer que o calvinismo é o verdadeiro evangelho. Ele é Bíblia pura, mas eu não vejo que é isso. A minha Bíblia não apoia o calvinismo. Então, nas próximas lives, nós iremos estudar um pouco mais profundo sobre cada ponto do calvinismo, e aqui nós ficamos com uma introdução sobre este tema. Um tema polêmico, mas muito gostoso de ser estudado, porque a palavra de Deus, quando ela é mostrada para nós, corretamente interpretada, ela traz para nós edificação para as nossas vidas. Então, continue com os nossos próximos estudos, nos acompanhe nas próximas lives. E temos aí muito aqui percorrer. Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.